Tu tinha me falado o tema geral, não tinha? Repete aí para mim, por favor, para ver se não me atrapalha. Esperança além da crise. Esperança além da crise, ótimo. Estava certo. Vejam só, o grande problema da humanidade, está no afastamento constante do nosso Deus. Eu, na última vez que preguei aqui, eu falei um pouquinho sobre a questão do amor e tal, e eu quero que vocês entendam por que hoje o mundo vive em sofrimento, qual o grande problema da humanidade e o que é que Deus trouxe de solução para a gente. O que é que Deus faz para solucionar esse problema? Então, abra suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 31. Aos nossos amigos convidados, sintam-se à vontade aqui, sintam-se bem. Essa casa aqui também é sua casa. Você é a casa de Deus, e Deus é nosso Pai, você é filho de Deus, então somos todos filhos aqui. Estamos felizes por estar na casa de Deus. Então, sinta-se à vontade para pedir um copo com água, para pedir uma ajuda aí na abertura da Bíblia. Fiquem à vontade porque os irmãos estarão aí à disposição de vocês para lhes ajudar no que for necessário, certo? Você conseguiu achar? Está com a Bíblia aí? Com certeza. Tá não, né? Tá sem Bíblia? Esse rapaz aqui simpático, olha, tá vendo? Quer não? Então tá bom. O sonoplasta, você consegue colocar o texto bíblico aqui na televisão ou não? Consegue? Coloca aí também. Certo? Para quem tem a Bíblia, abre a Bíblia. Para quem não consegue abrir a Bíblia, vai ter o texto aqui na tela. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. 31. Não tem nem como errar, viu? Jeremias 31. Vejam só o que é que Deus vai fazer nos últimos dias. O texto que nós vamos ler, ele aponta para os nossos dias. Então, isso que Deus está dizendo que vai fazer aqui, está relacionado a esses dias aqui que nós estamos vivendo, viu? E diz assim, olha, Jeremias 31. Conseguiu? Colocou? Mas eu vou falar aqui, depois tu coloca aí, para a gente ganhar tempo. Já passaram 5 minutos, meu Deus, como voa o tempo. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Agora presta atenção no verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ele está apontando para os nossos dias, viu, irmãos? Diz o Senhor. Na mente desimprimirei o quê? As minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o quê? O meu povo. Então, duas coisas Deus disse que iria fazer nos últimos dias. Ele iria escrever a sua lei onde? Na nossa mente e no nosso coração. Na mente ele está dizendo assim, ó, vocês vão entender o que significa a lei dos 10 mandamentos. E no coração, aí sobre essa questão do coração que eu vou ensinar para vocês hoje. Você, para entender o que o texto está querendo dizer aqui, você tem que entender que o homem ele foi feito para obedecer a Deus. E obedecer a Deus era uma coisa muito fácil para o homem quando foi formado lá no Jardim do Éden. Imagina Adão saindo agora das mãos de Deus, formado pela mão de Deus, ele saiu perfeito. O texto bíblico diz que era muito bom. Adão era muito perfeito, Eva era muito perfeita. E eles nasceram para obedecer a Deus. Mas vejam só, eu quero lhes ensinar uma coisa. O que eu quero ensinar é o que o texto de Jeremias está dizendo que Deus vai colocar no nosso coração. Eu quero ensinar para vocês hoje um princípio fundamental para aquele que quer ser feliz nesse mundo. Você tem vontade de ser feliz nesse mundo? Você quer ser feliz nesse mundo? Então aprenda essa lição hoje. Imagina comigo, tenta ser direcionado comigo lá para o Jardim do Éden. Quando Deus fez o homem, vocês sabem a história, né? Muito bem, essa história é contada há muito tempo. Deus fez o homem do pó da terra. Pegou aquele boneco, fez um boneco de barro, depois sopra na narina, no nariz do homem, o fôlego de vida. E então o homem se torna uma alma vivente, um ser vivo. A alma vivente é um ser vivo. Quando Adão, que foi formado ali do pó da terra, quando Deus sopra no nariz dele, que ele abre os olhos pela primeira vez, quem é que ele vê? Quando Adão abre os olhos pela primeira vez, quem é que ele vê? Viu a Deus. Aí
Deus pega Adão e diz assim, olha, coloca no jardim e diz assim, Adão, dá um nome a todos os animais que estão aqui. E Adão começa a dar o nome aos animais, boi, cachorro, vaca. Quando termina aquela tarefa, Adão se sente só. E por que ele se sente só? Porque ele não encontrou ninguém que fosse semelhante a ele. E Deus diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. E ele pega Adão, faz Adão dormir um sono profundo e retira uma costela de Adão. Pega aquela costela e transforma em uma mulher. Imagina quando Eva saiu das mãos de Deus, irmãos, a perfeição que era. E ele chega assim para Adão, que até então estava só, Adão estava dormindo, Deus desperta Adão do sono, e quando Adão abre os olhos pela segunda vez, quem é que ele vê? Ele viu quem pela segunda vez? Quando abre os olhos pela segunda vez? Eva. Na primeira vez, quando ele abriu os olhos, ele viu quem? Deus. Quando ele abre os olhos pela segunda vez, quem é que ele vê? Eva. Aqui está sendo ensinado, irmãos, um princípio dos mandamentos de Deus. Vocês não entenderam, não? Que princípio de mandamento de Deus está sendo ensinado aqui? Abre a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Geralmente eu cito esse texto, mas hoje eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 22, porque eu tenho certeza que se não der tempo, eu vou voltar no próximo domingo mesmo, aí continua a história, né? Então eu vou bem devagarzinho para vocês entenderem como é que é a coisa. Mateus capítulo 22 é o primeiro livro do Novo Testamento. Ajudem ali. A nossa amiga conseguiu aí encontrar? Mateus capítulo 22 é mais fácil, Mateus, né? É o primeiro livro do Novo Testamento, tem nem como errar. Tem irmão que a gente está procurando aí, ó. Mateus capítulo 22, no versículo 34, versículo aquele númerozinho pequeno, né? Versículo 34, está escrito assim, o grande mandamento. Vejam só, versículo 34 diz assim, capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele está perguntando de quantos ou qual? Ou quanto? Qual, né? Está perguntando qual. Então está perguntando qual é o grande, não é quais são. Veja só. Aí diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, verso 37, né? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Qual é o segundo? Amarás o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda o quê? A lei e os profetas. Ele está falando aqui, olha, de toda a Bíblia. Então a Bíblia, toda a Bíblia, depende de dois mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando você olha os 10 mandamentos que foi dado lá no Sinai, os 4 primeiros mandamentos, eles nos ensinam a amar a Deus acima de todas as coisas. E os outros 6 mandamentos, eles nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos. Eu falei da última vez que eu preguei aqui, que a forma de nós mostrarmos para o mundo que amamos a Deus, que temos o amor de Deus, é quando nós amamos ao próximo. E como é que você ensina isso aqui? Como é que você entende isso aqui? Vejam só. Esse princípio, irmãos, quando Deus diz assim, olha, isso aqui, esses são os 2 grandes mandamentos de Deus. Amar a Deus, assim, da lei de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ele já vem sido ensinado desde o Éden. Outro dia alguém chegou para mim e perguntou assim: pastor, me diga uma coisa. Os anjos lá no céu guardam os mandamentos de Deus? Eu disse: guardam. Ele disse: então me prove. Como? Eu disse: olha, os anjos lá no céu amam a Deus acima de todas as coisas e amam ao próximo como assim? Assim mesmo. Os anjos não têm que se amar? Tem. Eles não têm que amar a Deus acima de todas as coisas? Tem. Então esse princípio dos 10 mandamentos, ele começa onde? Começa no céu. E quando ele vai lá para o Jardim do Éden, logo no primeiro momento, Deus já ensina isso, porque quando Adão abre os olhos pela primeira vez, quem foi que ele viu? Deus, aquele a quem ele deveria amar acima de todas as coisas. Quando Adão dorme, que Deus tira uma costela dele e faz a mulher, quando ele abre os olhos que ele vê a mulher, ele não está vendo a sua esposa, porque até então ele não estava casado. Deus só vai casá-lo depois. Quando ele abre os olhos que vê a mulher, ele vê um semelhante a ele. E ele sabe que é tão semelhante a ele que ele diz assim: é osso dos meus ossos, carne da minha
carne, é alguém semelhante a ele. Era o próximo dele, aquele a quem ele deveria amar, como assim? Assim mesmo, se ele diz, olha, ele é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ele ia fazer mal à carne dele? Não, ele deveria amar como assim mesmo. Então esse princípio, esses dois grandes princípios dos mandamentos de Deus, já são ensinados onde? Lá no Éden. Adão abriu os olhos pela primeira vez, viu a Deus a quem devia amar acima de todas as coisas. E quando abre os olhos pela segunda vez, viu um ser semelhante a ele, a quem ele deveria amar como assim? Assim mesmo. Esse aqui é o resumo dos 10 mandamentos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se nós quiséssemos resumir esses 2 mandamentos em uma única palavra, qual é a palavra que nós usaríamos? Amor. Qual a palavra, irmãos? Amor, porque amar a Deus e amar ao próximo. Então, a coisa mais importante no relacionamento entre o homem e Deus é o quê? É o amor. Agora, onde está a fonte do amor? E é isso que eu quero ensinar a vocês. Onde é que está a fonte do amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem amor. Deus é amor. Então, Deus é a fonte do amor para o ser humano. O problema é que o bom é que o homem, quando foi formado por Deus, Adão quando foi formado por Deus, Eva quando foi formada por Deus, eles eram cheios do amor de Deus, porque eles tinham um Deus dentro do coração. Só que acontece o seguinte, chega um determinado dia, em que Adão se distrai de Eva, Eva sai de perto dele, e quando Adão olha para Eva de novo, irmãos, lá está ela distante, vindo em direção a ele, cheia dos frutos do conhecimento do bem e do mal nos braços. Ela tinha acabado de comer do fruto que Deus tinha dito para ela que ela não deveria comer. E ela, quando chega diante dele, com aqueles frutos nas mãos, Adão é colocado diante de um grande dilema. Sabe qual é o grande dilema aqui? Ou eu amo a Deus acima de todas as coisas, ou eu amo a minha esposa, que é o meu próximo, acima de Deus. Ou eu sou obediente à voz de Deus, ou eu sou obediente à voz do meu próximo. Presta sua atenção agora, irmãos, nisso aqui. Quando Eva foi formada, que Adão viu aquela mulher tão perfeita, ele ficou encantado, irmãos. Aquilo era o sonho da vida dele. É igual a esposa da gente quando vem no dia do casamento. Eu não sei o que acontece com as mulheres, porque no dia do casamento, quando ela bota aquele vestido de branco que vem em nossa direção, parece que vem outra mulher, toda transformada, maravilhosa. Eu não aguentei, eu chorei no dia que a minha fez. Não sei se era de alegria ou se era de desespero, mas eu chorei. Fiquei muito feliz. E lá vou eu chorando, lá vem aquela coisa linda. Eu, rapaz, isso tudo é meu. Era para mim estar até hoje, viu? Imagina Adão, irmãos, o olhar de Adão para a esposa dele foi o mesmo. Eva era linda, perfeita. Aquele que saiu da mão de Deus saiu perfeito, irmãos. E ele estava amando a Eva. Ele disse, Deus, como eu estou feliz porque o Senhor me deu essa mulher. Só que quando Eva chega com aqueles frutos nas mãos, ele está diante daquele dilema, né? Obedeça a Deus ou obedeça a mulher? Obedeça a Deus ou obedeça a mulher? E a gente sabe, irmãos, que ele, quando olhou para Eva, ele sentiu dó dela. E ele sentiu uma aflição no coração, porque ele sabia que quem tocasse naquele fruto iria acontecer o que com ele? Morreria. E agora, ele que amava Eva, como homem, como marido, o que ele deveria fazer? Abandoná-la? Desprezá-la? Rejeitá-la? E ele agora começa a raciocinar. Não vou rejeitar minha mulher. Se é para ela morrer, eu vou morrer com ela. Se é para ela sofrer, eu vou sofrer com ela. Se é para ela ser perseguida, eu vou ser perseguido com ela. Se é para ela sofrer o castigo, eu vou sofrer o castigo com ela. Isso aqui está tudo lindo, irmão. Se fosse em outro lugar, em outro ambiente. É muito lindo o homem dizer que vai morrer pela mulher, vai sofrer com ela, vai viver com ela até que a morte se separe. Mas naquela ocasião isso não era muito bonito. Porque representava para Adão se separar de Deus. E Adão diz assim, não, eu vou morrer com ela, eu vou desobedecer a Deus. E ele desobedece, pega do fruto e come. Quando ele come aquele fruto, irmãos, acontece uma coisa com ele. Imediatamente, eles percebem que estão nus. Isso, aquilo era fruto da transgressão de Deus. Eles estavam transgredindo a Deus. E ele agora, Deus aparece na viração do dia, no final da tarde, Deus aparece ali para conversar com Adão. Deus vai conversar com Adão. Sempre no final do dia. E quando Deus chega ali perguntando para Adão, Adão, onde é que tu estás? Sabe onde é que Adão estava? Lá no cantinho do jardim escondido. Ele e Eva. E Deus diz, Adão, onde estás? E ele diz, Senhor, é que eu ouvi a tua voz, estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus começa a perguntar para Adão, Adão, quem foi que te fez saber que estavas nu?
Acaso comesse do fruto que eu te ordenei, que não comesse dele? E a resposta de Adão, irmãos, me dá um ensinamento muito grande sobre o que é a fonte do amor. Porque Adão chegou assim para Deus e disse assim: olha, Senhor, o amor da minha vida, o osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela mulher maravilhosa que eu amo, estou disposto a viver eternamente com ela, sofrer com ela, morrer com ela, o que acontecer com ela, quero que aconteça comigo. Ela me deu do fruto e eu comi, Senhor, e eu comi porque eu quero morrer com ela. Foi isso que Adão disse? Não foi. Adão disse assim: olha, aquela que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Não tinha nem mais nome a mulher. Antes ele chamava de Eva, ele chamou varoa, né? Eva e tal. Agora não tinha mais nome. A mulher perdeu o nome, não tinha mais significado. Aí eu pergunto para você: onde estava o amor de Adão por ela? Tinha o quê? Tinha acabado. E por que o amor de Adão por Eva acabou? Por que o amor pelo próximo acabou? Porque quando ele desobedeceu a Deus, ele se desligou da fonte do amor. Quem é a fonte do amor? É Deus. Então o homem só pode amar se ele estiver ligado a quem? A Deus. Porque Deus é amor. E grava isso na tua cabeça. Deus é o quê? Deus é amor. Então se eu me desligo de Deus, que é a fonte do amor, eu fico sem amor. E como é que isso acontece? Porque Deus, ele preencheu o homem completamente lá no Éden. Ele estava no coração do homem, preenchendo aquele coração. Só que quando o homem diz assim, resolveu comer do fruto, ele está dizendo assim: olha, eu te rejeito, Deus, da minha vida. Eu não quero mais te obedecer. Eu não quero mais ser seu servo. Então o que ele está fazendo com Deus? Está expulsando de onde? Do coração. E quando ele expulsa Deus do coração, o que é que sai também? Sai o amor. Então, se ele expulsa Deus do coração e Deus é amor, o que é que foi sair dele? O amor. E ele agora não tem mais amor para amar ao próximo. Agora o problema é que quando Deus sai, entra o diabo. Porque a Bíblia diz assim, olha, até o ditado popular diz assim, que mente vazia é a oficina de quem? Mas coração vazio é a mesma coisa. Coração vazio não fica vazio para sempre. Ou ele está preenchido por Deus, ou ele está preenchido por Satanás. Lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 16, vai dizer isso. Que quando Saul rejeitou a Deus, o Espírito Santo saiu de Saul e imediatamente veio o demônio para morar no coração de Saul. E a Bíblia diz assim, olha, quando uma pessoa aceita a Deus, está vivendo com Deus em comunhão e se afasta dos caminhos de Deus, quando ele expulsa Deus do coração, porque ele se afastou do caminho de Deus, ele expulsou Deus do coração novamente, igual Adão. Aí vem o demônio, encontra a casa vazia, arrumada, o que ele faz? Ele vai lá morar. E não satisfeito de ir sozinho, o que ele faz? Leva mais sete demônios com ele. Então, coração vazio não fica vazio por muito tempo. Ou ele está preenchido por Deus, ou ele vai estar preenchido por Satanás. É assim, irmãos, a nossa vida. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não existe meio assim, em cima do muro. Então, olha só, aconteceu isso aqui, Adão expulsou Deus. Então, quando ele expulsa Deus da vida dele, sai Deus entre o diabo. Ele expulsa o amor entre o pecado. Sai a luz entre o que no coração do homem? As trevas. E o homem agora passa a agir não semelhante a Deus. Ele passa a agir semelhante a quem? A Satanás. O problema é que aquilo que os pais fazem, aquilo que nós fazemos sempre vai ter consequência. E dentro do lar, os erros que nós cometemos muitas vezes têm reflexo direto nos nossos filhos. Querem ver como foi que isso aconteceu? Vocês lembram que foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden com os dois irmãos? Eu vou contar uma história aqui. Imagina só. Não, vamos ler primeiro Gênesis capítulo 6, versículo 5. Depois eu quero um copo com água. Eu vou me atrever a pedir um copo com água a vocês. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Tanto faz. Daqui a pouco ele esquenta mesmo. Né? Eu ia pregar de paletó, mas com terno, esse rocinho terno mesmo. Capítulo 6, versículo 5. Olha o que o homem se tornou depois que ele rejeitou a Deus, depois que ele abandonou a Deus. Olha o que aconteceu com o homem. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente o que, irmãos? Continuamente mal, todo desígnio de onde? Do coração, porque tudo que o homem fazia era mal, porque ele agora estava sem Deus no coração, e o coração sem Deus, o coração sem a presença de Deus, o que é que ele faz? Ele é continuamente mal. Agora imagine aqui que vocês que têm irmãos, se vocês tiverem irmão, toda maioria aqui tem irmão, né?
Você ama muito seu irmão, resolveu chamá-lo para ir lá para a beira da praia para fazer o pôr do sol na presença de Deus. Estão vocês dois lá orando a Deus no pôr do sol, buscando a Deus em oração. Você vê o seu irmão se ajoelhar ali, o seu irmão se ajoelha, clamando a Deus, está num momento tão sublime com Deus. Enquanto isso, o outro irmão vai ali do lado e vê uma pedra, desse tamanho a pedra. Ele pega aquela pedra, olha para o irmão orando, prá, na cabeça do irmão. Não satisfeito, pegou a pedra e deu um jogo mais prá, 3 vezes. Estourou a cabeça do irmão. Você diz assim, que coisa mais horrível isso que você está dizendo. O que você está querendo ensinar com isso? Não foi isso, eu não sei se com uma pedra, não sei se com um pau, não sei como é que foi. Mas não foi isso que Caim fez com Abel lá no Éden? Lá no Gênesis? Não foi isso que ele fez? Aí eu pergunto para você, reflita comigo. Por que Caim fez isso com o próprio irmão? Porque faltava uma coisa no coração de Caim. O que é que faltava no coração de Caim? Faltava amor. E faltava amor porque Caim não tinha o que no coração? Não tinha Deus. Então, como ele não tinha Deus, ele não tinha amor. Nem por quem? Pelo próprio irmão. Então, um homem sem Deus no coração, sem amor de Deus no coração, ele é terrível. É continuamente mal todo o desígnio do coração. Então, não espere nada bom de quem não está ligado a Deus. De quem não tem, pelo menos assim, não faz um clamor diário a Deus. Por que às vezes se decepciona com alguns amigos nossos? Tem esposa que se decepciona com o marido. Mas pergunta uma coisa para ele. Ele estava em comunhão com Deus? Esse indivíduo tem ido na igreja? Esse indivíduo tem lido a Bíblia? Esse indivíduo tem feito uma oração em casa? Se ele não tem buscado a Deus, se ele não tem ido na igreja, se ele não tem feito uma oração, por que você vai esperar uma pessoa assim? Que ele age igual a Deus ou igual ao diabo? A Bíblia diz que quem age assim, irmão, sem buscar a Deus, sem estar em comunhão com Deus, como é que ele vai agir? Ele vai agir semelhante a Deus ou semelhante ao diabo? Semelhante ao diabo. E assim, não espere coisa boa de quem não busca a fonte do amor que é Deus. Agora calma, não se desespera não, que eu já tenho a solução. Porque isso vai acontecer com o ser humano. Olha o que é que o ser humano vira. Meu Deus, o tempo já foi embora. Nós não olha lá para trás. Eu tenho poucos minutos, mas vamos lá. Vai para Romanos capítulo 3. Romanos vai ser lá, ajuda ali a amiga, que eu acho que vai ser mais difícil achar, né? Romanos, né? Romanos você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Depois de Romanos vai estar 1 Coríntios e 2 Coríntios. Alguém ajuda ali, por favor, irmãzinha? Ela vai te ajudar aí, viu? Ótimo, já achou? Rapaz, está melhor do que eu, para eles procurar o meu aqui, que eu não achei ainda não. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Olha só o que o texto diz. Romanos 3, ela achou, meu irmão? Então bota aí, sebo na canela para achar esse texto de aí também, viu? Romanos capítulo 3, versículo 9. Olha o que o texto diz. Olha como é o homem agora sem Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando de nós cristãos aqui, viu? De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, quando ele diz todos, é todos, viu, irmãos? Tanto judeus como grego, ele está colocando judeus e gregos, está dizendo assim, ó, quem está na igreja e quem está fora da igreja. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de quê? Do pecado. Então, se o camarada está na igreja, ele está debaixo de quê? Do pecado. Se o camarada está fora da igreja, ele está debaixo de quê? Do pecado. Então, todos precisam de quê? De salvação. Esteja ele na igreja ou fora da igreja, todos precisam de quê? De salvação. Aí o texto continua dizendo assim, olha como é a pessoa que está longe de Deus, viu? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aí ele continua, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles têm cheia de quê? De maldição e de amargura. Aí olha como o texto continua. São os seus pés velozes para derramar o quê? Sangue. Nos seus caminhos há destruição e o quê? Miséria. Desconhece o caminho de quê? Da paz. Não há temor de quem? De Deus diante dos seus olhos. Então o homem que não tem o temor de Deus diante dos seus olhos, como é que ele age? Olha que praga é. Quem quer ser amigo de um indivíduo como esse? Mas assim é o ser humano que não tem o temor de Deus diante dos seus olhos.
Isso é o ser humano longe de Deus. Mas graças a Deus que a coisa não parou por aí. Porque Deus, ele tem a solução para esse problema. Qual é o grande problema da humanidade? Isso é que eu quero que vocês entendam. Porque o homem está sem o que no coração? Sem amor. E ele está sem amor no coração por quê? Porque ele está sem Deus. Então, se o problema é a falta de Deus, e porque ele está com a falta, ele está sem Deus, ele não tem amor, qual seria a solução? Deus voltar para o coração, para que voltasse para o coração do homem o quê? O amor. Vamos ver como é que a Bíblia faz isso? Como é que a Bíblia ensina que isso vai acontecer com o ser humano? Aí em Romanos mesmo, volta aí uma página de Romanos. Volta só uma página aí de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, vai dizer assim. Agora vocês viram aqui o problema do pecado, né? Que foi que saiu o amor do coração do homem. Agora veja a solução de Deus. Começando aqui. Versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu e também de quem? Do grego. O pecado tinha afetado quem? Judeu e grego. Quem estava fora da igreja e quem estava dentro da igreja. Agora a salvação, que é o Evangelho, está disponível para quem? Para quem está dentro da igreja e para quem está fora da igreja. A salvação está disponível para todo mundo. E ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de... Você já teve para parar para pensar do que é o poder de Deus? Já tentou imaginar o que é o poder de Deus que está à minha e à tua disposição para a salvação? Se o poder de Deus que fez o universo, a quantidade de estrelas, a quantidade de sóis e galáxias, fez esse mundo enorme, está à tua disposição, por que é que se perde? Por que algumas pessoas estão se perdendo? Por que algumas pessoas não conseguiram ainda ter um encontro com Jesus? Deixa eu te ensinar uma coisa, só para você ter ideia do que é o poder de Deus. Eu sou biólogo, além de teólogo. Deixa eu te ensinar uma coisa. O nosso corpo é formado por células. Células é a menor unidade viva do ser humano. Pequeníssima, não dá nem para a gente ver no microscópio. Aliás, a olho nu. Mas nós somos formados por 30, dependendo da idade, vai chegar até 30 trilhões de células. Uma unidadezinha do lado do outro vai formando o ser humano. Dentro dessa célula existe um compartimento chamado núcleo. É o núcleo da célula. E dentro do núcleo da célula tem os cromossomos que vocês conhecem como DNA. Tem aquele teste de paternidade, DNA? Esse DNA está lá dentro do núcleo da célula. Nesse DNA, se eu conseguisse estirar ele dava 12 metros de comprimento. Imagina você pegar um DNA, esticar ele dá 12 metros de comprimento. Ele vai determinar a cor do teu cabelo, o teu tamanho, a tua altura, como vai ser o teu tom de voz, se você vai ser magro, se você vai ser gordo. Vai determinar tudo da tua vida. O que você é hoje é o DNA que vai determinar. Se eu pego esse DNA, que está lá nesse núcleo, dá 12 metros de comprimento. Agora, como é que uma fita de 12 metros de comprimento cabe dentro de um núcleo? Aí você não tem noção, né? Mas que tamanho é um núcleo? Pega a ponta de um alfinete e diminui 500 vezes a 1000 e você vai ter o tamanho de um núcleo. Você sabe que é um espaço 1000 vezes menor do que a cabeça de um alfinete e lá dentro cabe uma fitinha de tão fina que dá 12 metros de comprimento. Mas, quer se assustar? Não é apenas uma. São 23 pares, ou seja, 46 cromossomos de 2 metros dentro de um espaço que é 1000 vezes menor do que a cabeça de um alfinete. Sabe o que é que a ciência diz? Diz que isso aqui é milagre do acaso. Sabe o que eu digo para vocês? Isso aqui é o poder de... Agora a Bíblia diz que é esse poder extraordinário, incomparável, inimaginável, que está à tua disposição e à minha disposição para nos salvar. Porque é o Evangelho de Deus. Agora, o que é o Evangelho? O que Deus vai fazer? Qual é o problema do ser humano? É a falta de quê no coração? A falta de amor. E por que nós não temos amor? Porque nós não temos? Então vamos ver como a Bíblia vai solucionar. Primeira coisa, nós precisamos ter amor novamente dentro do nosso coração. Quem é que vem plantar amor dentro do nosso coração? Romanos, capítulo 5. Olha, só virar uma página de novo aí. Ó. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Espera aí, viu? Romanos 5, 5. Olha só, quem que vai... O problema é o que, irmãos? É a falta de amor pela ausência de Deus. Agora, olha o que Romanos 5, 5 diz. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio de quem, irmãos? Pelo Espírito Santo que nos foi o quê?
Ortogado. Então, se você está com falta de amor dentro do seu lar, se teu filho não tem amor no coração, se teu marido não tem amor no coração, a quem que você deve clamar? Ao Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vem colocar o que no nosso coração? O amor de Deus, entendeu? Então, entenda uma coisa. O problema do lar começa pela falta de comunhão com Deus, porque essa falta de comunhão com Deus faz com que o ser humano viva sem amor. Então, se você quer ter um lar feliz, pai, se quiser, o pai, para amar a esposa, ele precisa amar primeiro a quem? A Deus. Esposa, para amar o esposo, a esposa, se quiser amar o esposo, quem tem que amar primeiro? A Deus. Os filhos, se quiserem amar os pais, quem que eles têm que amar primeiro? A Deus. Então, pai que ama a Deus ama a esposa que ama a Deus ama o esposo, os filhos que amam a Deus amam os pais, e os filhos que amam a Deus amam entre si. Então, o problema da humanidade é a falta de amor. Amor a quem? De quem? O amor de Deus. Então, nós precisamos estar ligados a Deus. Então, ensina, pelo amor de Deus, a teu filho a fazer pelo menos uma oração quando ele acorda e quando ele vai dormir. Ensina teu filho a fazer uma oração na hora da refeição. Isso é coisa básica, irmãos. Tem que orar, porque a Bíblia diz assim, ó, orai sem cessar. E ela diz mais, quanto mais oração, mais poder. Então, se você quer ter poder, que poder? O poder de Deus. Lembra que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Vamos parar isso aqui, não? Vou mostrar o texto para você. Eu vou encerrar com esse texto, porque eu ia contar outros, mas não dá mais tempo, eu vou só encerrar com esse. Passa aí os livros, assim, ó. Romanos, Coríntios, é para Efésios. Romanos, vai ter 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você vai encontrar aí o livro de Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Capítulo 3 de Efésios. Efésios capítulo 3. Eu já passei 5 minutos do tempo que tem programado. Mas me dê só esse tempo. Eu vou terminar com esse texto. No próximo domingo eu continuo com João, viu? Efésios. Achou, minha amiguinha? Não, ainda não, né? Quem ajuda a minha amiga ali? Efésios é mais complicado, viu? Nem todo crente sabe abrir, não. Tem que ser um crente com um monte de Bíblia para poder... Estou vendo um monte de crente procurando ali ainda. Mas é complicado mesmo. Efésios não é todo mundo que sabe. Efésios, você assim, acha aí Amós agora. Obadias. A gente se perde completamente, né, irmãos? Outro dia eu fui questionado. Fui lavar já, para meu carro para lavar. Chegou lá, tinha um rapaz que ele era de outra denominação. E ele chegou assim para mim e disse assim: você sabe os livros da Bíblia todos decorados? E eu não tinha decorado ainda, irmãos. Eu tenho memória fotográfica. Quando eu olho para uma coisa, em poucos minutos eu decoro. Aí eu disse para ele: por que você está perguntando isso? Senão porque meu pastor da minha igreja, ele sabe todos os textos bíblicos decorados. Todos os textos bíblicos não, todos os livros da Bíblia decorados. Eu disse: é mesmo, rapaz? Ele disse: tá bom. Se você vai me dizer agora os textos bíblicos. Ele perguntou para mim: você vai me dizer agora os textos bíblicos? Não, não estou dizendo não. Me diga, não. Mas você quer que eu decore, hein? É. Vem aqui amanhã. E depois eu fui para casa. Acordei 2 horas da manhã e comecei a decorar. Voltei no outro dia lá. Diga aí o que você quer saber. Não, liga os textos decorados. Os livros na sequência. Eu vou começar o seguinte, eu vou dizer primeiro de Gênesis, depois eu vou para Apocalipse. Assim, vou começar de frente para trás, para até se juntar no final. Vou dizer Gênesis, Apocalipse, Êxodo, Judas. E fui dizendo. Pessoal, nada disso aqui importa para a salvação. Nada disso importa para a salvação. Sabe o que é que importa na salvação? É o homem ter Deus no coração. Ele pode decorar todos os livros da Bíblia, mas não decorar uma coisa que é fundamental, irmãos. É que ele precisa ter Deus no coração. E isso aqui é o que você pode saber todas as coisas na Bíblia, mas não pode esquecer esse ponto. Você sabe como é que você adquire poder? Você sabe, é isso que eu vou te ensinar agora. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Eu vou ensinar para você agora como é que você vai, o que é que você faz para receber o Espírito Santo, para o Espírito Santo implantar amor no teu coração. É isso que eu quero te ensinar. Eu não quero ensinar para vocês a sequência da Bíblia, não. Eu quero ensinar porque é importante. Olha aqui, versículo 14 vai dizer: por esta causa me põe o que, irmãos? De joelhos diante de quem? Então, qual é a primeira coisa, se você quer receber o amor de Deus no seu coração, que você precisa fazer? Se colocar de... Agora eu pergunto para você, é difícil colocar de joelho diante de Deus?
Não, porque eu vou dizer mais, não é só se colocar de joelho, porque, olha, Deus é tão bom, que Ele diz, meu filho, se você estiver em pé, ore. Se você estiver sentado, ore. Se você estiver deitado, ore. Se você estiver andando, ore. Se você está indo para o trabalho, ore. Se você está no trabalho, ore. Se você está na escola, ore. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus é tão bom que Ele não pede nem exatamente como é que você tem que orar. Agora, se você está em casa, na sua casa, o que é que Ele diz? Entra no teu quarto e vai orar. Aí quando você entra no seu quarto sozinho, como é que você tem que orar? De joelho, mas se você não aguenta, Deus vai achar, não, só quero se for de joelho, é isso que Deus vai dizer? Não, meu filho, nem que seja deitado, mas ore. Nem que seja, que a gente às vezes, quando ora deitado, tem esse problema, que ora 1 minuto aí, dorme. Eita Deus, vai orar um pedacinho aí, dorme. Mas insiste, não desista, porque perseverança é uma das características dos cristãos dos últimos dias. A perseverança dos santos. Então, só não pode parar de orar. Aí diz assim, olha, por essa causa me ponho de quê? De joelhos diante de quem? Não é diante de qualquer coisa. É diante de quem? Do Pai. Aí eu posso ir diretamente para o Pai? Pode. O texto bíblico está dizendo que você deve ir diretamente ao Pai. Aí ele continua dizendo assim, olha. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como onde? Na terra. O que é que a família deve fazer? O que é que a família deve fazer? Se colocar de joelho, tanto a família do céu como a família de onde? Na terra. Então, se você quer ter felicidade no seu lar, chama o teu povo, chama o teu filho, chama o marido, para o quê? Para se colocar de joelho diante de quem? Diante do Pai. Aí o verso seguinte continua dizendo assim, ó. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o quê? Olha, com poder. Não era o poder que a gente precisava? Aí está dizendo assim, quando você se coloca de joelho, diante de Deus, você e toda a sua família, ou então você separadamente, orando pelos seus filhos, intercedendo pelo esposo, intercedendo pela irmã, pelo tio, pelo parente. Quando você se coloca de joelho, diante de Deus, você recebe o quê? Você vai ser fortalecido com poder. Aí ele vai dizer assim, agora mediante quem? Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, que ele vai atuar onde? Olha onde é que o Espírito Santo vai atuar. No homem interior, não é lá que ele vai implantar o quê? Amor, não é o Espírito Santo que coloca amor dentro do nosso coração. Então quando você se coloca de joelho diante de Deus, pedindo poder, qual é o poder que o Espírito Santo vai colocar na tua vida? Vai colocar amor. Então o poder que ele está falando aqui é o poder do amor. Peraí, tem mais uma coisa que vocês precisam entender. Isso aqui é um culto racional, não é um culto emocional para quem vai estar gritando aqui, sair gritando aqui não. Eu quero que você entenda o que a Bíblia diz. Quer ver o que a Bíblia diz mais? O que é esse poder? Preste atenção no versículo. Está maravilha, irmãos. Eu já continuar assim falhando, mas não está atrapalhando muito não, né? Posso pegar isso aqui? Um azul? Sou uma plástica, me ajuda aí, por favor. Vamos. Isso. Aleluia. Pronto. Tem que terminar, meu Deus. Chega. Aí, veja só. O que é o poder de Deus? O que é o poder do amor? Veja só para você entender agora, viu? Verso 17. Olha que coisa linda. Porque o Espírito Santo vai trabalhar no homem interior, né? Aí o verso 17 diz assim. E assim, habite Cristo onde? Olha só. O que é o poder do amor? O poder do amor é quem? Cristo, irmãos. O Espírito Santo vai implantar o que dentro do nosso coração? Amor. E o amor é o poder de quem? De Deus. Mas Deus é o quê? Deus é amor. Entendeu? Espera aí que eu vou dizer de novo para você entender. Olha só. O Espírito, você se colocou de joelho, diante de Deus o Pai, para que o Espírito Santo viesse colocar, lhe fortalecer com poder. E o Espírito Santo vai atuar no homem interior, que é o coração. E o que é que o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração? Amor. Mas o que é esse amor? O que é esse poder? Aí diz assim, habite Cristo onde? No vosso coração. Porque Cristo é poderoso ou não é? É. Cristo é Deus ou não é? É. E Deus é amor ou não é? É. Então se Cristo está habitando no meu coração, eu vou ter poder e vou ter o quê? Amor. Então o problema da falta de amor que tinha acontecido lá no Éden está sendo resolvido agora por meio da oração que você vai pedir a Deus e Deus vai mandar o Espírito Santo para colocar quem no teu coração de novo? Jesus. Agora, olha ver se eu não estou... Olha o que a Bíblia vai dizer, se eu não estou certo, né? Aí verso 17 assim, né? E assim, habite Cristo no vosso coração, por meio de quê? Ainda bem que é pela fé. Já pensou se fosse pelas obras, se eu tivesse que pagar penitência para isso? Mas a Bíblia diz, não é isso, é pela... Não é pelas obras, é pela fé. Tem que ter fé. E fé é o quê? Confiar, é crer. Não precisa fazer nada, não precisa pagar novena, nada disso, irmãos.
Quer fazer pagar novena? Pague. Mas a Bíblia está dizendo que basta você ter o quê? Fé. Não é bom isso aqui, irmãos? Porque eu vou dizer para você, se eu tivesse que andado de joelho daqui até o Juazeiro, eu estava quebrado. Meu joelho é podre. Mas olha que coisa maravilhosa. É porque às vezes a gente gosta de sofrer. Não é que não gosta de sofrer às vezes? A gente gosta de sofrer. Às vezes Deus diz assim, olha meu filho, a coisa é fácil, faça isso aqui. Moisés, está diante do mar vermelho. Moisés, o que é que eu faço, Senhor? Dá um passo. Aí tem gente, não, Moisés, agora o que ele vai fazer? Ele vai nadando até o outro lado, não sei o quê. Moisés, dê só um passo. E às vezes a gente não quer dar um passo, irmão, obedecer a vontade de Deus. A coisa não é simples, o que você tem que fazer? Olha só o que Deus está dizendo. Você quer poder? Poder para quê, Deus? Para pagar minhas dívidas, poder para resolver problemas de falta de amor, problema da moradia. O que é que eu tenho que fazer? Me colocar aqui? Você acha que o poder de Deus é só para salvação? É? E o poder de Deus também não é para solucionar o nosso problema, não? É para solucionar o nosso... É porque eu vou só mostrar isso no próximo domingo. Mas vou deixar vocês vão ver que o poder de Deus pode fazer na nossa vida. Amém. Mas isso é no próximo domingo. Hoje não vou mostrar, não. Hoje eu vou mostrar o que é que ele faz no seu coração. Aí veja só. Aí diz assim, olha, e assim habite Cristo no vosso coração por meio de quê? Repita comigo. Pela fé. Aí olha o que é que acontece. Estando vós arraigado é enraizado, viu? Estando vós agora enraizados e alicerçados em quê? Em amor. Se Cristo está dentro do meu coração, o que é que eu tenho agora? Amor. Se eu tenho o amor de Cristo no meu coração, eu posso amar quem agora? Amar o próximo. Entenderam como é que o problema se resolve? Se eu tinha falta de Deus, quando eu me coloco de joelho, peço perdão, peço poder, vem o Espírito Santo, coloca Cristo no meu coração, e quando ele coloca Cristo, o que é que vai estar? O meu coração vai estar cheio de quê agora? De amor. Se eu tenho um amor de Deus no meu coração, agora eu posso amar ao próximo. Ah, você acha que eu estou brincando, é? Vou contar o resto antes, viu? Para aí, marca, desmarca não, meu Deus, isso será para a próxima semana. Não, vou deixar para a próxima semana. Verso 18. A fim de poder, agora você, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, né? O homem carnal não consegue entender a coisa de Deus, a vontade de Deus. Lá no Éden, quando o homem se transgrediu, desobedeceu a Deus, ele ficou assim, meio alienado, ele não consegue mais entender nada sobre Deus. Porque ele está vazio de Deus, ele vai tentar preencher o coração de Deus com todo tipo de porcaria. Ele acha que, meu Deus, eu estou tão triste, o que é que eu vou fazer? Vou tomar cachaça para a tristeza. Não é assim que o cara vai, rapaz, eu estou tão triste, vou tomar uma dose, eu me animo. Eu estou tão desanimado, vou jogar bola com os amigos. Eu vou para uma festa, termina a festa e volta para casa e está o quê? Triste do mesmo jeito, porque nada vai substituir Deus na sua vida. A ausência de Deus no nosso coração só é substituída pelo próprio Deus. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Então vejam só, mas isso aqui eu falei na outra pregação, não foi? Aí o texto continua dizendo assim, olha, a fim de poderes compreender, você agora voltou a ser espiritual porque você tem amor no coração. Com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. E conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja tomado de quê, irmãos? De toda a plenitude de Deus. Então, o homem, quando saiu da mão de Deus lá no Éden, ele era o quê? Era pleno de Deus. Quando ele rejeita Deus, ele fica vazio de Deus. Mas agora a Bíblia está nos ensinando como fazer para que Deus venha voltar à sua plenitude a morar entre nós. Eu vou mostrar no próximo domingo como é que isso se resolve. E é fácil, irmãos. É mais fácil ainda. Eu vou deixar só um aperitivo para vocês. João capítulo 14, versículo 15. Abra aí. João, é só botar um livro aí, uns livrinhos aí. 3 livros. 1, 2, 3, 4, 5 livros. 14, 15. Você agora vai ter amor no coração. Eu quero que alguém ajude aqui, a nossa amiga aqui. Nossa convidada, eu não sei o teu nome ainda, me diz teu nome? Sandra. A Sandra, ajuda aqui a Sandra, por favor. Conseguiu achar? João? Ótimo. João 14, 15. Você agora tem amor no coração, não é isso? Não tem amor no coração? Você não orou a Deus, Deus não colocou amor no teu coração. Que amor ele colocou? O amor de quem? O amor de Cristo, o amor de Deus. O que é que João 14, 15 vai dizer? Se me amais, guardarei o quê? Os meus? Aqui está uma característica importante. Essa é a característica dos remanescentes dos últimos dias de Apocalipse 14, versículo 17. Mas esse é assunto para a próxima. É uma pena que vai passar uma semana, mas é isso que vai acontecer. Eu só quero lhe dizer a última coisa antes eu vou concluir o sermão na próxima semana a partir desse ponto. Me lembre, que eu vou esquecer. Olha, tu parou onde? Parei nesse ponto. Aí vocês me lembram. E eu continuo. Versículo 20 vai dizer assim. Agora, olha a última bênção para você.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora você tem poder, o poder está operando em você, né? Que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja de Cristo, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e clamamos a Deus. Então, aquilo que você está pedindo a Deus, o que você está pedindo a Deus? Ele é infinitamente mais poderoso para fazer mais do que você está pedindo. Ah, Senhor, eu tenho uma dívida aqui, eu não estou conseguindo pagar o meu aluguel, Deus está querendo te dar uma casa. Ah, Senhor, eu estou querendo que meu esposo passe a me amar, ele vai te amar, vai amar os filhos, tudinho. Ah, meu Deus, eu quero que meu filho se livre das drogas, vai se livrar da droga e vai voltar para a igreja. Você está entendendo como é que é? Deus ele vai fazer sempre além do que você está pedindo. Porque Deus é amor. Eu vou te contar uma história para você entender. Para você não sair daqui triste, se você ainda não conseguiu chegar nesse patamar. Quando eu era garoto, eu morava em uma fazenda, fazenda Barra Branca. Minha mãe tinha uma sabiá que era o xodó dela. E eu disse para minha mãe, aliás, eu era responsável de limpar a gaiola. Eu pegava a gaiola, tirava as fezes, né? Quem cuida de passarinho, assim, hoje eu sou biólogo, não falei mais isso, né? Para mim, passarinho bom, passarinho solto. Mas naquela época eu cuidava da sabiá. E eu tirava ali aquelas fezes, eu botava comida, eu trocava água. E o que aconteceu foi um dia que os colegas chegaram lá na porta de casa, me chamando para jogar bola no campo que tinha em frente da minha casa. E eu disse, eu vou. Só que eu estava tão afobado para jogar bola que eu esqueci, sabe o quê? A porta da gaiola do passarinho aberta. Aí eu fui jogar bola, joguei bola, quando foi bem perto do meu dia, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu olho para a gaiola, como é que a gaiola está? Está com a porta aberta. O que é que eu esperava que tinha acontecido com o passarinho? Tinha ido embora. Peguei a cadeira, com meus 11, 12 anos de idade, botei ali embaixo na gaiola, subi, quando eu olhei lá dentro, tá lá a sabiá comendo. Tava nem aí. Deus, não foi embora? Sabe o que essa história tem a ver? Mas o que essa história tem a ver com tudo que eu estou falando aqui? Essa sabiá representa a mim e você. Como? Aquela sabiá, ela nasceu e foi criada em cativeiro. Ela foi criada na prisão. Então, como ela viveu a vida toda na prisão, ela não sabia o que era liberdade. De tal maneira que ela não conseguia nem enxergar o que é uma porta aberta. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Nós, a Bíblia diz que depois que Adão pecou lá no Jardim do Éden, todos nós nascemos debaixo do pecado. E o pecado nos escravizou, nos acorrentou, nos aprisionou. Porque todos estão debaixo de quê? Do pecado. E assim nós nascemos e fomos criados assim. Agora tem uma coisa que eu preciso te dizer. A porta da gaiola de sabiá estava aberta. E ela poderia sair na hora que ela quisesse. A porta da prisão, as cadeias que te prendem nesse mundo foram quebradas. A porta da prisão se abriu, sabe onde? Lá no dia que Cristo na cruz do Calvário morreu por você. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, Ele quebrou as correntes do pecado, quebrou as correntes da morte, quebrou esse jugo de escravidão que o pecado colocava sobre nós. O pecado tinha domínio sobre nós, mas agora não mais tem, porque o sangue de Cristo tem poder. E pelo poder de Cristo você é livre, você está liberto, você só continua nesse caminho se você quiser. Ah, Júlio, mas eu não consigo enxergar, não consigo ver a porta aberta, não consigo ver a minha liberdade. Aí eu te ensinei hoje. Foi que a Bíblia disse pra gente. O que é que você tem que fazer? Se colocar de joelho. Se você está sofrendo por algum motivo, por algum problema, o que é que você tem que fazer hoje? Se colocar de joelho. Aí você está preso, está sem solução nenhuma. Cristo vai entrar na tua vida, vai entrar na cela dessa prisão, vai pegar na tua mão e vai te levar para o lado de fora, para você viver a liberdade com Cristo. E sabe o que ele diz em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de onde? Do coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí eu pergunto para você, você vai sair hoje daqui sem fazer essa primeira oração a Deus? Você vai sair daqui sem hoje chamar Cristo para vir morar no teu coração? Você vai sair hoje daqui sem pedir a Cristo que tome conta da sua vida, que traga amor para o teu coração, que traga solução para o teu problema? Meu irmão, eu não quero que você saia daqui assim não. Mas antes disso nós iremos ouvir um louvor, não é isso?
Já estão quase 9 horas. Nós iremos ouvir um louvor. E no final do louvor eu vou te convidar para nós fazermos uma oração. Todos nós aqui vamos fazer uma oração a Deus para que Ele já venha habitar com o Espírito Santo em nossos corações. Que Deus assim te abençoe, te fortaleça nesse caminho. Preste atenção, enquanto é ela que vai cantar? Enquanto ela estiver cantando, depois de um bom tempo, não foi nem tanto tempo assim, né? Cravaram na última vez que eu estive aqui, disseram, meu, você vai ter que voltar aqui. E o previsto são 7 noites, né? 7 noites aqui, não seguidas, a cada domingo. Então é bem possível que próximo domingo eu esteja aqui de volta. Eu não costumo marcar compromissos longos por conta dos imprevistos, mas sempre que for previsto, eu estarei aqui. Irmãos, vou tentar cumprir aquilo que eu prometi para vocês naquele dia, de estar aqui 7 noites seguidas. Eu não sei se o pessoal da igreja onde eu estou congregando, onde eu estou auxiliando lá, na igreja do Tabuleiro Central, vocês vão me aceitar de volta depois de 7 domingos assim fora. Quem é você, rapaz? Você disse que é daqui, agora vai passar 7 noites seguidas lá no Alto da Alegria. Mas eu estou... Como é? Vamos pensar no caso. Bem, para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Hernande, os amigos me chamam de Júnior. Como eu considero todos vocês não só como amigos, mas como irmãos, eu quero que me chamem do jeito que vocês quiserem, viu? Alguns me chamam de pastor, me formei em teologia na faculdade do IAN, onde se formam os pastores adventistas aqui para Alagoas. Não recebi chamado diretamente para o distrito. E depois que ele veio, eu confesso a vocês, irmãos, que eu segui outro rumo, viu? Mas eu estou auxiliando agora como coordenador distrital do programa da TV Novo Tempo, que tem acima o irmão pastor Daniel, depois vem o pastor Jamerson e eu auxiliando essas equipes aí que nós estamos formando, que uma equipe que vai trabalhar diretamente ligado à TV Novo Tempo. Acho que aqui deve estar, né? Talvez de repente aqui também vocês entrem nesse programa aí que é muito interessante, muito bonito, que está ligado à TV Novo Tempo, né? A TV Adventista. E eu vou estar auxiliando nesse processo aí. Eu moro aqui perto, eu estou morando agora atualmente na Santa Lúcia. Morei na Bahia 4 anos, voltei, passei um tempo em Jacitinho. E agora eu vim morar aqui, comprei um apartamento aqui perto. Perto não, nem tão perto. E estamos por aqui. Mas congrego lá na igreja do Tabuleiro Central. Ok? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Vamos buscar compreender, né? Buscar esperança para esse mundo, né? Que está em aflição. Tu tinha me falado o tema geral, não tinha? Repete aí para mim, por favor, para ver se não me atrapalha. Esperança além da crise. Esperança além da crise, ótimo. Estava certo. Vejam só. O grande problema da humanidade está no afastamento constante do nosso Deus. Eu, na última vez que preguei aqui, eu falei um pouquinho sobre a questão do amor e tal. E eu quero que vocês entendam por que hoje o mundo vive em sofrimento. Qual o grande problema da humanidade e o que é que Deus trouxe de solução para a gente. O que é que Deus faz para solucionar esse problema? Então, abra suas Bíblias lá em Jeremias, capítulo 31. Aos nossos amigos convidados, sintam-se à vontade aqui, sintam-se bem. Essa casa aqui também é sua casa. Você é a casa de Deus, e Deus é nosso Pai, você é filho de Deus, então somos todos filhos aqui. Estamos felizes por estar na casa de Deus. Então sinta-se à vontade para pedir um copo com água, para pedir uma ajuda aí na abertura da Bíblia. Fiquem à vontade porque os irmãos estarão aí à disposição de vocês para eles ajudar no que for necessário, certo? Você conseguiu achar? Está com a Bíblia aí? Você mesmo. Tá não, né? Tá sem Bíblia, é? Esse rapaz aqui simpático, olha, tá vendo? Quer não? Então tá bom. O sonoplasta, você consegue colocar o texto bíblico aqui na televisão ou não? Consegue? Coloca aí também. Certo? Para quem tem a Bíblia, abre a Bíblia. Para quem não consegue abrir a Bíblia, vai ter o texto aqui na tela. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31.
31, 31. Não tem nem como errar, viu? Jeremias 31, 31. Vejam só o que é que Deus vai fazer nos últimos dias. O texto que nós vamos ler, ele aponta para os nossos dias. Então isso que Deus está dizendo que vai fazer aqui, está relacionado a esses dias aqui que nós estamos vivendo, viu? E diz assim, olha, Jeremias 31, 31. Conseguiu? Colocou? Mas eu vou falar aqui, depois tu coloca aí, para a gente ganhar tempo. Já passaram 5 minutos, meu Deus, como voou o tempo. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Agora presta atenção no verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Ele está apontando para os nossos dias, viu, irmãos? Diz o Senhor: na mente disciplinerei o quê? As minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o quê? O meu povo. Então, duas coisas Deus disse que iria fazer nos últimos dias. Ele iria escrever a sua lei onde? Na nossa mente e no nosso coração. Na mente ele está dizendo assim, ó, vocês vão entender o que significa a lei dos 10 mandamentos. E no coração, aí sobre essa questão do coração que eu vou ensinar para vocês hoje. Você, para entender o que o texto está querendo dizer aqui, você tem que entender que o homem ele foi feito para obedecer a Deus. E obedecer a Deus era uma coisa muito fácil para o homem quando foi formado lá no Jardim do Éden. Imagina Adão saindo agora das mãos de Deus, formado pela mão de Deus, ele saiu perfeito. O texto bíblico diz que era muito bom. Adão era muito perfeito, Eva era muito perfeita. E eles nasceram para obedecer a Deus. Mas vejam só, eu quero lhes ensinar uma coisa. O que eu quero ensinar é o que o texto de Jeremias está dizendo que Deus vai colocar no nosso coração. Eu quero ensinar para vocês hoje um princípio fundamental para aquele que quer ser feliz nesse mundo. Você tem vontade de ser feliz nesse mundo? Você quer ser feliz nesse mundo? Então aprenda essa lição hoje. Imagina comigo, tenta ser direcionado comigo lá para o Jardim do Éden. Quando Deus fez o homem, vocês sabem a história, né? Muito bem, essa história é contada há muito tempo. Deus fez o homem do pó da terra. Pegou aquele boneco, fez um boneco de barro, depois sopra na narina, no nariz do homem, o fôlego de vida. E então o homem se torna uma alma vivente, um ser vivo. A alma vivente é um ser vivo. Quando Adão, que foi formado ali do pó da terra, quando Deus sopra no nariz dele, que ele abre os olhos pela primeira vez, quem é que ele vê? Quando Adão abre os olhos pela primeira vez, quem é que ele vê? Viu a Deus. Aí Deus pega Adão e diz assim, olha, coloca no jardim e diz assim, Adão, dá um nome a todos os animais que estão aqui. E Adão começa a dar o nome aos animais, boi, cachorro, vaca. Quando termina aquela tarefa, Adão se sente só. E por que ele se sente só? Porque ele não encontrou ninguém que fosse semelhante a ele. E Deus diz assim, ó, não é bom que o homem esteja só. E ele pega Adão, faz Adão dormir um sono profundo e retira uma costela de Adão. Pega aquela costela e transforma em uma mulher. Imagina quando Eva saiu das mãos de Deus, irmãos, a perfeição que era. E ele chega assim para Adão, que até então estava só, Adão estava dormindo, Deus desperta Adão do sono, e quando Adão abre os olhos pela segunda vez, quem é que ele vê? Ele viu quem pela segunda vez? Quando abriu os olhos pela segunda vez? Eva. Na primeira vez, quando ele abriu os olhos, ele viu quem? Deus. Quando ele abre os olhos pela segunda vez, quem é que ele vê? Eva. Aqui está sendo ensinado, irmãos, um princípio dos mandamentos de Deus. Vocês não entenderam, não? Que princípio de mandamento de Deus é esse que está sendo ensinado aqui? Abre a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Geralmente eu cito esse texto, mas hoje eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 22, porque eu tenho certeza que se não der tempo, eu vou voltar no próximo domingo mesmo, já continua a história, né? Então eu vou bem devagarzinho para vocês entenderem como é que é a coisa. Mateus capítulo 22 é o primeiro livro do Novo Testamento. Ajudem a nossa amiga que conseguiu aí encontrar? Mateus capítulo 22 é mais fácil, Mateus, né? É o primeiro livro do Novo Testamento, não tem nem como errar. Tem irmão que já está procurando aí, ó. Mateus capítulo 22, no versículo 34, versículo aquele númerozinho pequeno, né? Versículo 34, está escrito assim, o grande mandamento. Vejam só,
Versículo 34 diz assim, capítulo 22, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele está perguntando de quantos ou qual? Ou quanto? Qual, né? Está perguntando qual. Então está perguntando qual é o grande, não é quais são. Veja só. Aí diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, verso 37, né? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Qual é o segundo? Amarás o próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda o quê? A lei e os profetas. Ele está falando aqui, olha, de toda a Bíblia. Então a Bíblia, toda a Bíblia, depende de dois mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando você olha os 10 mandamentos, que foi dado lá no Sinai, os 4 primeiros mandamentos, eles nos ensinam a amar a Deus acima de todas as coisas. E os outros 6 mandamentos, eles nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos. Eu falei da última vez que eu preguei aqui, que a forma de nós mostrarmos para o mundo que amamos a Deus, que temos o amor de Deus, é quando nós amamos ao próximo. E como é que você ensina isso aqui? Como é que você entende isso aqui? Vejam só. Esse princípio, irmãos, quando Deus diz assim, olha, isso aqui, esses são os 2 grandes mandamentos de Deus: amar a Deus, assim, da lei de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. Ele já vem sido ensinado desde o Éden. Outro dia alguém chegou para mim e perguntou assim: pastor, me diga uma coisa, os anjos lá no céu guardam os mandamentos de Deus? Eu disse: guardam. Ele disse: então me prove. Como? Ele disse: olha, os anjos lá no céu amam a Deus acima de todas as coisas e amam ao próximo como assim mesmo. Os anjos não têm que se amar? Tem. Eles não têm que amar a Deus acima de todas as coisas? Tem. Então esse princípio dos 10 mandamentos, ele começa onde? Começa no céu. E quando ele vai lá para o Jardim do Éden, logo no primeiro momento, Deus já ensina isso, porque quando Adão abre os olhos pela primeira vez, o que foi que ele viu? Deus, aquele a quem ele deveria amar acima de todas as coisas. Quando Adão dorme, que Deus tira uma costela dele e faz a mulher, quando ele abre os olhos que ele vê a mulher, ele não está vendo a sua esposa, porque até então ele não estava casado. Deus só vai casá-lo depois. Quando ele abre os olhos que vê a mulher, ele vê um semelhante a ele. E ele sabe que é tão semelhante a ele que ele diz assim: é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É alguém semelhante a ele. Era o próximo dele, aquele a quem ele deveria amar como assim? Assim mesmo. Se ele diz: olha, ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, ele ia fazer mal à carne dele? Não, ele deveria amar como assim mesmo. Então esse princípio, esses 2 grandes princípios dos mandamentos de Deus, já são ensinados onde? Lá no Éden. Adão abriu os olhos pela primeira vez, viu a Deus a quem devia amar acima de todas as coisas. E quando abre os olhos pela segunda vez, viu um ser semelhante a ele, a quem ele deveria amar como assim mesmo. Esse aqui é o resumo dos 10 mandamentos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se nós quiséssemos resumir esses 2 mandamentos em uma única palavra, qual é a palavra que nós usaríamos? Qual a palavra, irmãos? Amor, porque amar a Deus e amar ao próximo. Então, a coisa mais importante no relacionamento entre o homem e Deus é o quê? É o amor. Agora, onde está a fonte do amor? E é isso que eu quero ensinar a vocês. Onde é que está a fonte do amor? A Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem amor. Deus é amor. Então, Deus é a fonte do amor para o ser humano. O problema é que o bom é que o homem, quando foi formado por Deus, Adão quando foi formado por Deus, Eva quando foi formada por Deus, eles eram cheios do amor de Deus, porque eles tinham um Deus dentro do coração. Só que acontece o seguinte: chega um determinado dia em que Adão se distrai de Eva sai de perto dele, e quando Adão olha para Eva de novo, irmãos, lá está ela distante, vindo em direção a ele, cheia dos frutos do conhecimento do bem e do mal nos braços. Ela tinha acabado de comer do fruto que Deus tinha dito para ela que ela não deveria comer. E ela, quando chega diante dele, com aqueles frutos nas mãos,
Adão é colocado diante de um grande dilema. Sabe qual é o grande dilema aqui? Ou eu amo a Deus acima de todas as coisas, ou eu amo a minha esposa, que é o meu próximo, acima de Deus. Ou eu sou obediente à voz de Deus, ou eu sou obediente à voz do meu próximo. Presta sua atenção agora, irmãos, nisso aqui. Quando Eva foi formada, que Adão viu aquela mulher tão perfeita, ele ficou encantado, irmãos. Aquilo era o sonho da vida dele. É igual a esposa da gente quando vem no dia do casamento. Eu não sei o que acontece com as mulheres, porque no dia do casamento, quando ela bota aquele vestido de branco que vem em nossa direção, parece que vem outra mulher, toda transformada, maravilhosa. Eu não aguentei, eu chorei no dia que a minha fez. Não sei se era de alegria ou se era de desespero, mas eu chorei. Fiquei muito feliz. E lá vou eu chorando, lá vem aquela coisa linda. Eu, rapaz, isso tudo é meu. Era para mim estar até hoje, viu? Imagina Adão, irmãos, o olhar de Adão para a esposa dele foi o mesmo. Eva era linda, perfeita. Aquilo que saiu da mão de Deus saiu perfeito, irmãos. E ele estava amando Eva. Ele disse: ah, Deus, como eu estou feliz porque o Senhor me deu essa mulher. Só que quando Eva chega com aqueles frutos nas mãos, ele está diante daquele dilema, né? Obedeça a Deus ou obedeça a mulher? Obedeça a Deus ou obedeça a mulher? E a gente sabe, irmãos, que ele, quando olhou para Eva, ele sentiu dó dela. E ele sentiu uma aflição no coração, porque ele sabia que quem tocasse naquele fruto iria acontecer o que com ele? Morreria. E agora, ele que amava Eva, como homem, como marido, o que ele deveria fazer? Abandoná-la? Desprezá-la? Rejeitá-la? E ele agora começa a raciocinar: não vou rejeitar minha mulher. Se é para ela morrer, eu vou morrer com ela. Se é para ela sofrer, eu vou sofrer com ela. Se é para ela ser perseguida, eu vou ser perseguido com ela. Se é para ela sofrer o castigo, eu vou sofrer o castigo com ela. Isso aqui está tudo lindo, irmão. Se fosse em outro lugar, em outro ambiente. É muito lindo o homem dizer que vai morrer pela mulher, vai sofrer com ela, vai viver com ela até que a morte se separe. Mas naquela ocasião isso não era muito bonito. Porque representava para Adão se separar de Deus. E Adão diz assim: não, eu vou morrer com ela, eu vou desobedecer a Deus. E ele desobedece, pega do fruto e come. Quando ele come aquele fruto, irmãos, acontece uma coisa com ele. Imediatamente eles percebem que estão nus. Aquilo era fruto da transgressão de Deus. Eles estavam transgredindo a Deus. E ele agora, Deus aparece na viração do dia, no final da tarde, Deus aparece ali para conversar com Adão. Deus vai conversar com Adão, sempre no final do dia. E quando Deus chega ali perguntando para Adão: Adão, onde é que tu estás? Sabe onde é que Adão estava? Lá no cantinho do jardim escondido. Ele e Eva. E Deus diz: Adão, onde estás? E ele diz: Senhor, é que eu ouvi a tua voz, estava nu, tive medo e me escondi. Aí Deus começa a perguntar para Adão: Adão, quem foi que te fez saber que estavas nu? Acaso comesse do fruto que eu te ordenei que não comesse dele? E a resposta de Adão, irmãos, me dá um ensinamento muito grande sobre o que é a fonte do amor. Porque Adão chegou assim para Deus e disse assim: olha, Senhor, o amor da minha vida, o osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela mulher maravilhosa que eu amo, estou disposto a viver eternamente com ela, sofrer com ela, morrer com ela, o que acontecer com ela, quero que aconteça comigo. Ela me deu do fruto e eu comi, Senhor, e eu comi porque eu quero morrer com ela. Foi isso que Adão disse? Não foi. Adão disse assim: olha, aquela que o Senhor me deu do fruto e eu comi. Não tinha nem mais nome a mulher. Antes ele chamava de Eva, ele chamou varoa, né? Eva e tal. Agora não tinha mais nome. A mulher perdeu o nome, não tinha mais significado. Aí eu pergunto para você: onde estava o amor de Adão por ela? Tinha o quê? Tinha acabado. E por que o amor de Adão por Eva acabou? Por que o amor pelo próximo acabou? Porque quando ele desobedeceu a Deus, ele se desligou da fonte do amor. Quem é a fonte do amor? É Deus. Então o homem só pode amar se ele estiver ligado a quem? A Deus. Porque Deus é amor. E grava isso na tua cabeça. Deus é o quê? Deus é amor. Então se eu me desligo de Deus, que é a fonte do amor, eu fico sem amor. E como é que isso acontece? Porque Deus, ele preencheu o homem completamente lá no Éden. Ele estava no coração do homem, preenchendo aquele coração. Só que quando o homem diz assim, resolveu comer do fruto, ele está dizendo assim: olha, eu te rejeito, Deus, da minha vida. Eu não quero mais te obedecer. Eu não quero mais ser seu servo. Então o que ele está fazendo com Deus? Está expulsando de onde? Do coração. E quando ele expulsa Deus do coração, o que é que sai também? Sai o amor.
Então, se ele expulsa Deus do coração e Deus é amor, o que é que foi sair dele? O amor. E ele agora não tem mais amor para amar ao próximo. Agora o problema é que quando Deus sai, entra o diabo. Porque a Bíblia diz assim, olha, até um ditado popular diz assim, que mente vazia é a oficina de quem? Mas coração vazio é a mesma coisa. Coração vazio não fica vazio para sempre. Ou ele está preenchido por Deus, ou ele está preenchido por Satanás. Lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 16, vai dizer isso. Que quando Saul rejeitou a Deus, o Espírito Santo saiu de Saul e imediatamente veio o demônio para morar no coração de Saul. E a Bíblia diz assim, olha, quando uma pessoa aceita a Deus, está vivendo com Deus em comunhão e se afasta dos caminhos de Deus, quando ele expulsa Deus do coração, porque ele se afastou do caminho de Deus, ele expulsou Deus do coração novamente, igual Adão. Aí vem o demônio, encontra a casa vazia, arrumada, o que ele faz? Ele vai lá morar, e não satisfeito e sozinho, o que ele faz? Leva mais sete demônios com ele. Então, coração vazio não fica vazio por muito tempo. Ou ele está preenchido por Deus, ou ele vai estar preenchido por Satanás. É assim, irmãos, a nossa vida. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Não existe meio assim, em cima do muro. Então, olha só, aconteceu isso aqui, Adão expulsou a Deus. Então, quando ele expulsa Deus da vida dele, sai Deus entre o diabo. Ele expulsa o amor entre o pecado. Sai a luz entre o que no coração do homem? As trevas. E o homem agora passa a agir não semelhante a Deus. Ele passa a agir semelhante a quem? A Satanás. O problema é que aquilo que os pais fazem, aquilo que nós fazemos sempre vai ter consequência. E dentro do lar, os erros que nós cometemos muitas vezes têm reflexo direto nos nossos filhos. Querem ver como foi que isso aconteceu? Vocês lembram que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden com os dois irmãos? Eu vou contar uma história aqui. Imagina só. Não, vamos ler primeiro Gênesis capítulo 6, versículo 5. Depois eu quero um copo com água. Eu vou me atrever a pedir um copo com água a vocês. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Tanto faz. Daqui a pouco ele esquenta mesmo. Né? Eu ia pregar de paletó, mas com terno, esse rocinho terno mesmo. Capítulo 6, versículo 5. Olha o que o homem se tornou depois que ele rejeitou a Deus, depois que ele abandonou a Deus. Olha o que aconteceu com o homem. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente o que, irmãos? Continuamente mal, todo desígnio de onde? Do coração, porque tudo que o homem fazia era mal, porque ele agora estava sem Deus no coração. E o coração sem Deus, o coração sem a presença de Deus, o que é que ele faz? Ele é continuamente mal. Agora imagine aqui que vocês que têm irmãos, se vocês tiverem irmão, toda maioria que tem irmão, né? Você ama muito seu irmão, resolveu chamá-lo para ir lá para a beira da praia, para fazer o pôr do sol na presença de Deus. Estão vocês dois lá orando a Deus no pôr do sol, buscando a Deus em oração. Você vê o seu irmão se ajoelhar ali, o seu irmão se ajoelha, clamando a Deus, está num momento tão sublime com Deus. Enquanto isso, o outro irmão vai ali do lado e vê uma pedra, desse tamanho a pedra. Ele pega aquela pedra, olha para o irmão orando, prá, na cabeça do irmão. Não satisfeito, pegou a pedra e deu um jogo mais uma, prá, 3 vezes. Estourou a cabeça do irmão. Você diz assim, que coisa mais horrível que você está dizendo. O que você está querendo ensinar com isso? Não foi isso, eu não sei se com uma pedra, não sei se com um pau, não sei como é que foi. Mas não foi isso que Caim fez com Abel lá no Éden? Lá no Gênesis? Não foi isso que ele fez? Aí eu pergunto para você, reflita comigo. Por que Caim fez isso com o próprio irmão? Porque faltava uma coisa no coração de Caim. O que é que faltava no coração de Caim? Faltava amor. E faltava amor porque Caim não tinha o que no coração? Não tinha Deus. Então, como ele não tinha Deus, ele não tinha amor. Nem por quem? Pelo próprio irmão. Então, um homem sem Deus no coração, sem amor de Deus no coração, ele é terrível. É continuamente mal todo o desígnio do coração. Então, não espere nada bom de quem não está ligado a Deus. De quem não tem, pelo menos assim, não faz um clamor diário a Deus. Por que às vezes se decepciona com alguns amigos nossos? Tem esposa que se decepciona com o marido. Mas pergunta uma coisa para ele. Ele
estava em comunhão com Deus, esse indivíduo tem ido na igreja, esse indivíduo tem lido a Bíblia, esse indivíduo tem feito uma oração em casa, se ele não tem buscado a Deus, se ele não tem ido na igreja, se ele não tem feito uma oração, por que você vai esperar uma pessoa assim? Que ele age igual a Deus ou igual ao diabo? A Bíblia diz que quem age assim, irmão, sem buscar a Deus, sem estar em comunhão com Deus, como é que ele vai agir? Ele vai agir semelhante a Deus ou semelhante ao diabo? Semelhante ao diabo. E assim, não espere coisa boa de quem não busca a fonte do amor que é Deus. Agora calma, não se desespera não, que eu já tenho a solução. Porque isso vai acontecer com o ser humano. Olha o que é que o ser humano vira. Meu Deus, o tempo já foi embora. Não olha lá para trás. Eu tenho poucos minutos, mas vamos lá. Vai para Romanos capítulo 3. Romanos vai ser lá. Ajuda ali a amiga, que eu acho que vai ser mais difícil achar, né? Romanos, né? Romanos você vai ter Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Depois de Romanos vai estar 1 Coríntios e 2 Coríntios. Alguém ajuda ali, por favor, irmãzinha? Ela vai te ajudar aí, viu? Ótimo, já achou? Rapaz, está melhor do que eu para a gente procurar o meu aqui, que eu não achei ainda não. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9. Olha só o que o texto diz. Romanos 3, ela achou, meu irmão? Então bota aí, sebo na canela para achar esse texto ligeiro aí também, viu? Romanos capítulo 3, versículo 9. Olha o que o texto diz. Olha como é o homem agora sem Deus. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Ele está falando de nós cristãos aqui, viu? De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, quando ele diz todos, é todos, viu, irmãos? Tanto judeus como grego, ele está colocando judeus e gregos, está dizendo assim, ó, quem está na igreja e quem está fora da igreja. Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de quê? Do pecado. Então, se o camarada está na igreja, ele está debaixo de quê? Do pecado. Se o camarada está fora da igreja, ele está debaixo de quê? Do pecado. Então, todos precisam de quê? De salvação. Esteja ele na igreja ou fora da igreja, todos precisam de quê? De salvação. Aí o texto continua dizendo assim, olha como é a pessoa que está longe de Deus, viu? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aí ele continua, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, o veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de quê? De maldição e de amargura. Aí olha como o texto continua. São os seus pés velozes para derramar o quê? Sangue. Nos seus caminhos há destruição e o quê? Miséria. Desconhece o caminho de quê? Da paz. Não há temor de quem? De Deus diante dos seus olhos. Então o homem que não tem o temor de Deus diante dos seus olhos, como é que ele age? Olha que praga é. Quem quer ser amigo de um indivíduo como esse? Mas assim é o ser humano que não tem o temor de Deus diante dos seus olhos. Isso é o ser humano longe de Deus. Mas graças a Deus que a coisa não parou por aí. Porque Deus ele tem a solução para esse problema. Qual é o grande problema da humanidade? Isso é que eu quero que vocês entendam. Porque o homem está sem o que no coração? Sem amor. E ele está sem amor no coração por quê? Porque ele está sem Deus. Então se o problema é a falta de Deus e porque ele está com a falta, ele está sem Deus, ele não tem amor, qual seria a solução? Deus voltar para o coração, para que voltasse para o coração do homem o quê? O amor. Vamos ver como é que a Bíblia faz isso? Como é que a Bíblia ensina que isso vai acontecer com o ser humano? Aí em Romanos mesmo, volta aí uma página de Romanos. Volta só uma página aí de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, vai dizer assim, agora vocês viram aqui o problema do pecado, né? Que foi que saiu o amor do coração do homem. Agora veja a solução de Deus, começando aqui. Versículo 16 do capítulo 1. Pois não me envergonho do quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu e também de quem? Do grego. O pecado tinha afetado quem? Judeu e grego. Quem estava fora da igreja e quem estava dentro da igreja. Agora a salvação, que é o Evangelho, está disponível para quem? Para quem está dentro da igreja e para quem está fora da igreja. A salvação está disponível para todo mundo. E ele diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o quê? É o poder de... Você já teve para parar para pensar do que é o poder de Deus? Já tentou imaginar o que é o poder de Deus que está à minha e à tua disposição para a salvação? Se o poder de Deus que fez o universo, a quantidade de estrelas, a quantidade de sóis e galáxias, fez esse mundo enorme, está à tua disposição, por que a gente se perde?
Por que algumas pessoas estão se perdendo? Por que algumas pessoas não conseguiram ainda ter um encontro com Jesus? Deixa eu te ensinar uma coisa, só para você ter ideia do que é o poder de Deus. Eu sou biólogo, além de teólogo. Deixa eu te ensinar uma coisa. O nosso corpo ele é formado por células. Células é a menor unidade viva do ser humano. Pequeníssima, não dá nem para a gente ver no microscópio. Aliás, a olho nu. Mas nós somos formados por 30, dependendo da idade, vai chegar até 30 trilhões de células. Uma unidadezinha do lado do outro vai formando o ser humano. Dentro dessa célula existe um compartimento chamado núcleo. É o núcleo da célula. E dentro do núcleo da célula tem os cromossomos que vocês conhecem como DNA. Tem aquele teste paternidade de DNA? Esse DNA está lá dentro do núcleo da célula. Nesse DNA, se eu conseguisse estirar ele dava 12 metros de comprimento. Imagina você pegar um DNA, esticar ele dá 12 metros de comprimento. Ele vai determinar a cor do teu cabelo, o teu tamanho, a tua altura, como vai ser o teu tom de voz, se você vai ser magro, se você vai ser gordo. Vai determinar tudo da tua vida. O que você é hoje é o DNA que vai determinar. Se eu pego esse DNA, que está lá nesse núcleo, dá 12 metros de comprimento. Agora, como é que uma fita de 12 metros de comprimento cabe dentro de um núcleo? Aí você não tem noção, né? Mas que tamanho é um núcleo? Pega a ponta de um alfinete e diminui 500 vezes a 1000 e você vai ter o tamanho de um núcleo. Você sabe que é um espaço 1000 vezes menor do que a cabeça de um alfinete e lá dentro caber uma fitinha de tão fina que dá 12 metros de comprimento. Mas, quer se assustar? Não é apenas uma. São 23 pares, ou seja, 46 cromossomos de 2 metros dentro de um espaço que é 1000 vezes menor do que a cabeça de um alfinete. Sabe o que a ciência diz? Diz que isso aqui é milagre do acaso. Sabe o que eu digo para vocês? Isso aqui é o poder de... Agora a Bíblia diz que é esse poder extraordinário, incomparável, inimaginável, que está à tua disposição e à minha disposição para nos salvar. Porque é o Evangelho de Deus. Agora, o que é o Evangelho? O que Deus vai fazer? Qual é o problema do ser humano? É a falta de quê no coração? A falta de? Amor. De amor. E por que nós não temos amor? Porque nós não temos? Então vamos ver o que a Bíblia como a Bíblia vai solucionar. Primeira coisa, nós precisamos ter amor novamente dentro do nosso coração. Quem é que vem plantar amor dentro do nosso coração? Romanos, capítulo 5. Olha, só virar uma página de novo aí. Ó. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Espera aí, viu? Romanos 5, 5. Olha só, quem que vai... O problema é o que, irmãos? É a falta de amor pela ausência de Deus. Agora, olha o que Romanos 5, 5 diz. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio de quem, irmãos? Pelo Espírito Santo, que nos foi o quê? Otorgado. Então, se você está com falta de amor dentro do seu lar, se teu filho não tem amor no coração, se teu marido não tem amor no coração, a quem você deve clamar? Ao Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que vem colocar o que no nosso coração? O amor de Deus, entendeu? Então, entenda uma coisa. O problema do lar começa pela falta de comunhão com Deus, porque essa falta de comunhão com Deus faz com que o ser humano viva sem amor. Então, se você quer ter um lar feliz, pai, se quiser, o pai, para amar a esposa, ele precisa amar primeiro a quem? A Deus. Esposa, para amar o esposo, a esposa, se quiser amar o esposo, quem tem que amar primeiro? A Deus. Os filhos, se quiserem amar os pais, quem que eles têm que amar primeiro? A Deus. Então, pai que ama a Deus ama a esposa que ama a Deus ama o esposo, os filhos que amam a Deus amam os pais, e os filhos que amam a Deus amam entre si. Então, o problema da humanidade é a falta de amor. Amor a quem? De quem? O amor de Deus. Então, nós precisamos estar ligados a Deus. Então, ensina pelo amor de Deus a teu filho a fazer pelo menos uma oração quando ele acorda e quando ele vai dormir. Ensina teu filho a fazer uma oração na hora da refeição. Isso é coisa básica, irmãos. Tem que orar, porque a Bíblia diz assim, ó, orai sem cessar. E ela diz mais, quanto mais oração, mais poder. Então, se você quer ter poder, que poder? O poder de Deus. Lembra que o Evangelho é o quê? É o poder de Deus. Agora vamos falar disso aqui, não? Vou mostrar o texto para você. Eu vou encerrar com esse texto, porque eu ia contar outros, mas não dá mais tempo, vou só encerrar com esse. Passa aí os livros, assim, ó. Romanos, Coríntios, é para Efésios. Romanos, vai ter 1 Coríntios, 2 Coríntios. Você vai encontrar aí o livro de Gálatas, depois de Gálatas vem Efésios. Capítulo 3 de Efésios. Efésios capítulo 3. Eu já passei 5 minutos do tempo
Tem proclamado. Mas me dê só esse tempo. Eu vou terminar com esse texto. No próximo domingo eu continuo com João, viu? Efésios. Achou, minha amiguinha? Não, ainda não, né? Quem ajuda a minha amiga ali? Efésios é mais complicado, viu? Nem todo crente sabe abrir, não. Tem que ser um crente com um monte de Bíblia para poder... Estou vendo um monte de crente procurando ali ainda. Mas é complicado mesmo. Efésios não é todo mundo que sabe. Efésios, você assim, acha aí Amós agora. Obadias. Se perde completamente, né, irmãos? Outro dia eu fui questionado. Fui lavar já, pegar meu carro para lavar. E chegou lá, tinha um rapaz que ele era de outra denominação. E ele chegou assim para mim e disse assim: você sabe os livros da Bíblia todos decorados? E eu não tinha decorado ainda, irmãos. Eu tenho memória fotográfica. Quando eu olho para uma coisa, em poucos minutos eu decoro. Aí eu disse para ele: por que você está perguntando isso? Se não, porque meu pastor da minha igreja, ele sabe todos os textos bíblicos decorados. Todos os textos bíblicos não, todos os livros da Bíblia decorados. Eu disse: é mesmo, rapaz? Ele disse: tá bom. Se você vai me dizer agora os textos bíblicos. Ele perguntou para mim: você vai me dizer agora os textos bíblicos? Não, vou dizer não. Me diga, não. Mas você quer que eu decore, hein? Vem aqui amanhã. E depois eu fui para casa. Acordei 2 horas da manhã e comecei a decorar. Voltei no outro dia lá. Diga aí o que você quer saber. Não, liga os textos decorados. Os livros na sequência. Eu vou começar o seguinte: eu vou dizer primeiro de Gênesis, depois eu vou para Apocalipse. Vou começar de frente para trás, para até se juntar no final. Vou dizer Gênesis, Apocalipse, Êxodo, Judas. E fui dizendo. Eu disse: olha, nada disso aqui importa para a salvação. Nada disso importa para a salvação. Sabe o que é que importa na salvação? É o homem ter Deus no coração. Ele pode decorar todos os livros da Bíblia, mas não decorar uma coisa que é fundamental, irmãos. É que ele precisa ter Deus no coração. E isso aqui é o que você pode saber todas as coisas na Bíblia, mas não pode esquecer esse ponto. Você sabe como é que você adquire poder? Você sabe, é isso que eu vou te ensinar agora. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Eu vou ensinar para você agora como é que você vai... O que é que você faz para receber o Espírito Santo, para o Espírito Santo implantar amor no teu coração. É isso que eu quero te ensinar. Eu não quero ensinar para vocês a sequência da Bíblia, não. Eu quero ensinar o que é importante. Olha aqui, versículo 14 vai dizer: por esta causa me ponho o que, irmãos? De joelhos diante de quem? Então, qual é a primeira coisa, se você quer receber o amor de Deus no seu coração, que você precisa fazer? Se colocar de... Agora eu pergunto para você: é difícil se colocar de joelho diante de Deus? Não. Porque eu vou dizer mais: não é só se colocar de joelho. Porque, olha, Deus é tão bom que Ele diz: meu filho, se você estiver em pé, ore. Se você estiver sentado, ore. Se você estiver deitado, ore. Se você estiver andando, ore. Se você está indo para o trabalho, ore. Se você está no trabalho, ore. Se você está na escola, ore. De qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus é tão bom que Ele não pede nem exatamente como é que você tem que orar. Agora, se você está em casa, na sua casa, o que é que Ele diz? Entra no teu quarto e vai orar. Aí quando você entra no seu quarto sozinho, como é que você tem que orar? De joelho. Mas se você não aguenta, Deus vai achar: não, só quero se for de joelho. É isso que Deus vai dizer? Não, meu filho, nem que seja deitado, mas ore. Nem que seja... Que a gente, às vezes, quando ora deitado, tem esse problema. Que ora 1 minuto aí, dorme. Eita Deus. Vai orar um pedacinho aí, dorme. Mas insiste. Não desista. Porque perseverança é uma das características dos cristãos dos últimos dias. A perseverança dos santos. Então, só não pode parar de orar. Aí diz assim: olha, por essa causa me ponho de quê? De joelhos diante de quem? Não é diante de qualquer coisa. É diante de quem? Do Pai. Aí eu posso ir diretamente ao Pai? Pode. O texto bíblico está dizendo que você deve ir diretamente ao Pai. Aí eu continuo dizendo assim: olha, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como onde? Na terra. O que é que a família deve fazer? O que é que a família deve fazer? Se colocar de joelho. Tanto a família do céu como a família de onde? Na terra. Então, se você quer ter felicidade no seu lar, chama o teu povo, chama o teu filho, chama o marido, para o quê? Para se colocar de joelho diante de quem? Diante do Pai. Aí o verso seguinte continua dizendo assim: ó, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o quê? Olha, com poder. Não era o poder que a gente precisava? Aí está dizendo assim: quando você se coloca de joelho diante de Deus, você e toda a sua família, ou então você separadamente, orando pelos seus filhos, intercedendo pelo esposo, intercedendo pela irmã, pelo tio, pelo parente. Quando você se coloca de joelho diante de Deus, você recebe o quê?
Você vai ser fortalecido com poder. Aí ele vai dizer assim, agora mediante quem? Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, que ele vai atuar onde? Olha onde é que o Espírito Santo vai atuar. No homem interior. Não é lá que ele vai implantar o quê? Amor. Não é o Espírito Santo que coloca amor dentro do nosso coração. Então quando você se coloca de joelho, diante de Deus, pedindo poder, qual é o poder que o Espírito Santo vai colocar na tua vida? Vai colocar amor. Então o poder que ele está falando aqui é o poder do amor. Ah, peraí, tem mais uma coisa que vocês precisam entender. Isso aqui é um culto racional, não é um culto emocional para quem vai estar gritando aqui, saindo gritando aqui não. Eu quero que você entenda o que a Bíblia diz. Quer ver o que a Bíblia diz mais? O que é esse poder? Preste atenção no versículo. Aqui está maravilha, irmãos. Eu já continuar assim falhando, mas não está atrapalhando muito não, né? Posso pegar esse aqui? O azul? Sonoplasta, me ajuda aí, por favor. Vamos. Isso. Aleluia. Pronto. Tem que terminar, meu Deus. Chega. Aí, veja só. O que é o poder de Deus? O que é o poder do amor? Veja só para você entender agora, viu? Verso 17. Olha que coisa linda. O Espírito Santo vai trabalhar no homem interior, né? Aí o verso 17 diz assim. E assim, habite Cristo onde? Olha só. O que é o poder do amor? O poder do amor é quem? Cristo, irmãos. O Espírito Santo vai implantar o que dentro do nosso coração? Amor. E o amor é o poder de quem? De Deus. Mas Deus é o quê? Deus é amor, entendeu? Espera aí que eu vou dizer para você entender. Olha só. O Espírito, você se colocou de joelho, diante de Deus o Pai, para que o Espírito Santo viesse colocar, lhe fortalecer com poder. E o Espírito Santo vai atuar no homem interior, que é o coração. E o que é que o Espírito Santo vai colocar dentro do teu coração? Amor. Mas o que é esse amor? O que é esse poder? Aí diz assim, habite Cristo onde? No vosso coração. Porque Cristo é poderoso ou não é? É. Cristo é Deus ou não é? É. E Deus é amor ou não é? É. Então se Cristo está habitando no meu coração, eu vou ter poder e vou ter o quê? Amor. Então o problema da falta de amor que tinha acontecido lá no Éden está sendo resolvido agora por meio da oração que você vai pedir a Deus e Deus vai mandar o Espírito Santo para colocar quem no teu coração de novo? Jesus. Agora, olha ver se eu estou. Olha o que a Bíblia vai dizer, se eu não estou certo, né? Aí verso 17 diz assim, né? E assim, habite Cristo no vosso coração, por meio de quê? Ainda bem que é pela fé. Já que se fosse pelas obras, se eu tivesse que pagar penitência para isso, mas a Bíblia diz que não é isso, é pela. Não é pelas obras, é pela fé. Tem que ter fé. E fé é o quê? Confiar, é crer. Não precisa fazer nada, não precisa pagar novena, nada disso, irmãos. Quer fazer pagar novena? Pague. Mas a Bíblia diz que basta você ter o quê? Fé. Não é bom isso aqui, irmãos? Porque eu vou dizer para você, se eu tivesse andado de joelho daqui até o Juazeiro, eu estava quebrado. Meu joelho é podre. Né? Mas olha que coisa maravilhosa. É porque às vezes a gente gosta de sofrer. Não é que eu gosto de sofrer às vezes? A gente gosta de sofrer. Às vezes Deus diz assim, ó meu filho, a coisa é fácil, faça isso aqui. Moisés, está diante do mar vermelho. Moisés, o que é que eu faço, Senhor? Dá um passo. Aí tem gente, não, Moisés, agora ele vai fazer, vai dar dando até o outro lado, não sei o quê. Moisés, dê só um passo. E às vezes a gente não quer dar um passo, irmão, obedecer a vontade de Deus. A coisa não é simples, o que você tem que fazer? Olha só o que Deus está dizendo. Você quer poder? Poder para quê, Deus? Para pagar minhas dívidas, poder para resolver problemas de falta de amor, problema da moradia. O que é que eu tenho que fazer? Me colocar de? Você acha que o poder de Deus é só para salvação? É? E o poder de Deus também não é para solucionar o nosso problema, não? É para solucionar, é porque eu vou só mostrar isso no próximo domingo. Mas vou deixar vocês vão ver que o poder de Deus pode fazer na nossa vida. Amém. Mas isso é no próximo domingo. Hoje eu não vou mostrar, não. Hoje eu vou mostrar o que é que ele faz no seu coração. Aí veja só. Aí diz assim, olha, e assim habite Cristo no vosso coração por meio de quê? Repita comigo. Pela fé. Aí olha o que acontece. Estando vós arraigado é enraizado, viu? Estando vós agora enraizados e alicerçados em quê? Em amor. Se Cristo está dentro do meu coração, o que é que eu tenho agora? Amor. Se eu tenho o amor de Cristo no meu coração, eu posso amar quem agora? Amar o próximo. Entenderam como é que o problema se resolve? Se eu tinha falta de Deus, quando eu me coloco de joelho, peço perdão, peço poder, vem o Espírito Santo, coloca Cristo no meu coração, e quando ele coloca Cristo, o que é que vai estar? O meu coração vai estar cheio de quê agora? De amor. Se eu tenho um amor de Deus no meu coração, agora eu posso amar ao próximo. Ah, você acha que eu estou brincando? Vou contar o resto antes, viu? Para aí, desmarca não, meu Deus, isso será para a próxima semana. Não, vou deixar para a próxima semana. Verso 18.
a fim de poderdes, agora você, antes você, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, né? O homem carnal não consegue entender a coisa de Deus, a vontade de Deus. Lá no Éden, quando o homem transgrediu, desobedeceu a Deus, ele ficou assim, meio alienado, ele não consegue mais entender nada sobre Deus. Porque ele está vazio de Deus, ele vai tentar preencher o coração de Deus com todo tipo de porcaria. Ele acha que, meu Deus, eu estou tão triste, o que é que eu vou fazer? Vou tomar cachaça para parar a tristeza. Não é assim o cara vai, rapaz, eu estou tão triste, vou tomar uma dose, eu me animo. Eu estou tão desanimado, vou jogar bola com os amigos. Eu vou para uma festa. Termina a festa, ele volta para casa e está o quê? Triste do mesmo jeito. Porque nada vai substituir Deus na sua vida. A ausência de Deus no nosso coração só é substituída pelo próprio Deus. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Então vejam só, mas isso aqui eu falei na outra pregação, não foi? Aí o texto continua dizendo assim, olha, a fim de poderes compreender, você agora voltou a ser espiritual porque você tem amor no coração. Com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. E conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que seja tomado de quê, irmãos? De toda a plenitude de Deus. Então o homem, quando saiu da mão de Deus lá no Éden, ele era o quê? Era pleno de Deus. Quando ele rejeita Deus, ele fica vazio de Deus. Mas agora a Bíblia está nos ensinando como fazer para que Deus venha voltar à sua plenitude a morar entre nós. Eu vou mostrar no próximo domingo como é que isso se resolve. E é fácil, irmãos. É mais fácil ainda. Eu vou deixar só um aperitivo para vocês. João capítulo 14, versículo 15. Abra aí, João. É só voltar um livro aí, uns livrinhos aí. 3 livros. 1, 2, 3, 4, 5 livros. 14, 15. Você agora vai ter amor no coração. Eu quero que alguém ajude aqui, a nossa amiga aqui, nossa convidada. Eu não sei o teu nome ainda. Me diz teu nome. Sandra. A Sandra. Ajuda aqui a Sandra, por favor. Conseguiu achar? João? Ótimo. João 14, 15. Você agora tem amor no coração, não é isso? Não tem amor no coração? Você não orou a Deus, Deus não colocou amor no teu coração. Que amor ele colocou? O amor de quem? O amor de Cristo, o amor de Deus. O que é que João 14, 15 vai dizer? Se me amais, guardarei o quê? Os meus? Aqui está uma característica importante. Essa é a característica dos remanescentes dos últimos dias de Apocalipse 14, versículo 17. Mas esse é assunto para a próxima. É uma pena que vai passar uma semana, mas é isso que vai acontecer. Eu só quero lhe dizer a última coisa, antes eu vou concluir o sermão na próxima semana a partir desse ponto. Me lembre, que eu vou esquecer. Olha, tu parou onde? Parei nesse ponto, aí vocês me lembram. Eu continuo. Versículo 20 vai dizer assim, agora olha a última bênção para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora você tem poder, o poder está operando em você, né? Que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja de Cristo, na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é infinitamente mais poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e clamamos a Deus. Então, aquilo que você está pedindo a Deus, o que você está pedindo a Deus? Ele é infinitamente mais poderoso para fazer mais do que você está pedindo. Senhor, eu tenho uma dívida aqui, eu não estou conseguindo pagar o meu aluguel, Deus está querendo te dar uma casa. Senhor, eu estou querendo que meu esposo passe a me amar. Ele vai te amar, vai amar os filhos, tudinho. Meu Deus, eu quero que meu filho se livre das drogas. Vai se livrar da droga e vai voltar para a igreja. Você está entendendo como é que é? Deus ele vai fazer sempre além do que você está pedindo. Porque Deus é amor. Eu vou te contar uma história para você entender. Para você não sair daqui triste, se você ainda não conseguiu chegar nesse patamar. Quando eu era garoto, eu morava em uma fazenda Barra Branca. Minha mãe tinha uma sabiá que era o xodó dela. E eu disse para minha mãe, eu era responsável de limpar a gaiola. Eu pegava a gaiola, tirava as fezes, né? Que cuida de passarinho. Assim, hoje eu sou biólogo, não falei mais isso, né? Para mim, passarinho bom, passarinho solto. Mas naquela época eu cuidava da sabiá. E eu tirava ali aquelas fezes, eu botava comida, eu trocava água. E o que aconteceu foi um dia que os colegas chegaram lá na porta de casa, me chamando para jogar bola no campo que tinha em frente da minha casa. E eu disse, eu vou. Só que eu estava tão afobado para jogar bola que eu esqueci, sabe o quê? A porta da gaiola do passarinho aberta. Aí eu fui jogar bola, joguei bola, quando foi bem perto do meu dia eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu olho para a gaiola, como é que a gaiola está? Está com a porta aberta. O que é que eu esperava que tinha acontecido com o passarinho? Tinha ido embora. Peguei a cadeira,
meus 11, 12 anos de idade, botei ali embaixo na gaiola, subi, quando eu olhei lá dentro, tá lá a sabiá comendo. Tava nem aí. Deus, não foi embora? Sabe o que essa história tem a ver? Mas o que essa história tem a ver com tudo que eu estou falando aqui? Essa sabiá representa a mim e você. Como? Aquela sabiá, ela nasceu e foi criada em cativeiro. Ela foi criada na prisão. Então, como ela viveu a vida toda na prisão, ela não sabia o que era liberdade. De tal maneira que ela não conseguia nem enxergar o que é uma porta aberta. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós, a Bíblia diz que depois que Adão pecou lá no Jardim do Éden, todos nós nascemos debaixo do pecado. E o pecado nos escravizou, nos acorrentou, nos aprisionou. Porque todos estão debaixo de quê? Do pecado. E assim nós nascemos e fomos criados assim. Agora tem uma coisa que eu preciso te dizer. A porta da gaiola da sabiá estava aberta. E ela poderia sair na hora que ela quisesse. A porta da prisão, as cadeias que te prendem nesse mundo foram quebradas. A porta da prisão se abriu, sabe onde? Lá no dia que Cristo na cruz do Calvário morreu por você. Quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, Ele quebrou as correntes do pecado, quebrou as correntes da morte, quebrou esse jugo de escravidão que o pecado colocava sobre nós. O pecado tinha domínio sobre nós, mas agora não mais tem, porque o sangue de Cristo tem, o sangue de Cristo tem poder. E pelo poder de Cristo você é livre, você está liberto, você só continua nesse caminho se você quiser. Ah, Júlio, mas eu não consigo enxergar, não consigo ver a porta aberta, não consigo ver a minha liberdade. Aí eu te ensinei hoje. Foi o que a Bíblia diz pra gente. O que é que você tem que fazer? Se colocar de joelho. Se você está sofrendo por algum motivo, por algum problema, o que é que você tem que fazer hoje? Se colocar de joelho. Aí você está preso, está sem solução nenhuma. Cristo vai entrar na tua vida, vai entrar na cela dessa prisão, vai pegar na tua mão e vai te levar para o lado de fora, para você viver a liberdade com Cristo. E sabe o que ele diz em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta de onde? Do coração. Eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí eu pergunto para você, você vai sair hoje daqui sem fazer essa primeira oração a Deus? Você vai sair daqui sem hoje chamar Cristo para vir morar no teu coração? Você vai sair hoje daqui sem pedir a Cristo que tome conta da sua vida, que traga amor para o teu coração, que traga solução para o teu problema? Ah, meu irmão, eu não quero que você saia daqui assim não. Mas antes disso nós iremos ouvir um louvor, não é isso? Já estão quase 9 horas. Nós iremos ouvir um louvor. E no final do louvor eu vou te convidar para nós fazermos uma oração. Todos nós aqui vamos fazer uma oração a Deus para que Ele já venha habitar com o Espírito Santo em nossos corações. Amém. Que Deus assim te abençoe, te fortaleça nesse caminho. Preste atenção, enquanto é ela que vai cantar? Enquanto ela estiver cantando, você já vai fechando teus olhos aí, já vai fazendo a tua oração. E no final eu vou encerrar com uma oração daqui também.